da energia que ela recebeu. Percebam o seguinte, os carotenoides, olha só, é um tipo de estrutura relativamente parecida, né? Essas estruturas isoprenênicas, né? Aquelas intercaladinhas daquele jeito. E aí eles estão, como a professora Adriana sempre fala, são os amarelados e alaranjados da natureza, né? Geralmente as xantofilas são um pouquinho mais oxidadas que o carotenoide, então, por exemplo, olha aqui, ó, oxidado, xantofila, não oxidado, carotenoide. Carotenoide não, caroteno, desculpa, carotenoide é os dois. Xantofila é oxidado e carotenoide. Então, e aí a gente tem algumas moléculas que parecem estranhas, mas basicamente o licopeno é o que dá a cor dos tomates e da melancia. Deixa eu ver o que mais. Ela tem a cor do suco de laranja. O beta-caroteno eu acho que é o mais famoso, né? Está em cenoura, abóbora, mamão. Bom, uma série de outros. Aí, enfim, a astaxantina é aquela. Você cozinha o camarão é meio cinzinha, né? Você cozinha, ele fica meio alaranjado, avermelhado. Então, o que é? Depois do aquecimento, essa molécula é oxidada, e aí você, depois do processo de oxidação, ela aparece. Né? Mas é do mesmo jeito que a gente tem as cores do nosso corpo, os vegetais também tem, né? Então, por exemplo, se a gente tem hemoglobina pigmentando o nosso sangue, eles vão ter a clorofila pigmentando os fluidos orgânicos. E aí percebam que as porfirinas têm essa característica de comum. A diferença de um para o outro vai ser integrada de um cacho aqui, no caso da clorofila seria o magnésio e da hemoglobina o ferro. Então, o que acontece? Vem um cacho, ocupa aquele espaço ali, e ele altera toda a ideia da molécula, porque, por exemplo, se a gente está com a clorofila da cor verde, vocês percebem assim, como essa molécula é parecida com aquela. Aquela ali também, ela está embaixo, né? Então, realmente, ela vem ligada a outras coisas. Mas você percebe como é parecido, né? Tem uma diferença do cátion. Então, se você mudando o cátion, você muda a cor. Né? Esse da verde ali é vermelho. Bom, e aí a gente vai falar agora, por fim, dos flavonoides. Os flavonoides é a chamada melanina do mundo vegetal. Né? Bom, os flavonoides são os principais agentes cromófilos de flores, né? Eles são responsáveis por proteger do mesmo jeito que a melanina protege a nossa pele. Os flavonoides protegem também os vegetais da ascendência da luz solar. E se dividem em várias classes aí, das quais eu vou tratar dessas leis, né? Para ser um pouco mais específica. E aí, basicamente, a estrutura base é aquela que vocês estão vendo. Percebam sempre que a característica é a mesma característica comum, né? Quer dizer, o processo da natureza é a mesma coisa com pequenas variações. Né? Agora, é claro, se a gente for estudar do ponto de vista químico, isso daí se desdobra do jeito que dá tese e tese de mundo. Aquela estrutura básica ali, você adiciona um glicosídeo e daí ela forma, o glicosídeo seria uma molécula básica do açúcar, tá? É um açúcar, mas é dizer, aquilo lá com a molécula de açúcar que forma o glicosídeo, tá bom? E aí, dependendo da molécula de açúcar que você coloca, porque a açúcar tem vários tipos, a glicose, a lactose, a lactose. Aí você forma uma estrutura que varia de espécie para espécie, que também explica a imensa variedade de cores, né, em vegetais. Bom, e aí eu pensei só para chamar a atenção da presença da hidroxila. Por exemplo, se lá antes a gente está falando de antocianina é uma das classes dos flavonoides. A antocianina ela é menos oxidada que os flavonoides no horário. Então, olha só. Os flavonoides aqui todos no grupo OH. Isso interfere na solubilidade da molécula no meio. É importante que ela seja solúvel e insolúvel, de acordo com o que eu vou falar no próximo slide. Mas antes de passar para o próximo slide, eu quero chamar o seguinte, a atenção de vocês para uma coisa. A presença da hidroxila não é só a ideia da solubilidade que altera, é também a ideia da cor que ela vai estar refletindo. Então, a maior presença de hidroxilas geralmente leva o espectro para a região azul da reflexão, enquanto a maior presença
E aí, normalmente o que dá esse gosto amargo são a presença de taninos, né? Que eles estão ali justamente para impedir o ataque dos predadores. E aí, com o amadurecimento das larvas, os taninos tornam-se insolúveis no meio, e no caso do vinho, especificamente falando, eles reagem com as antocianinas que são presentes nas cascas de uva, principalmente, né? Então, essa combinação, ela não está na natureza só para a questão da cor. Ela também está, quer dizer, você vai estudar corantes, pigmentos, não só para entender